O Flamengo vive talvez o pior ano da sua história. E o Flamengo, ele está mal há muito tempo. Se você for observar, mesmo com o Dorival, na reta final do Flamengo, na temporada passada, o Flamengo já tinha caído de produção. O monstro do Harry Potter era Voldemort, não era isso? Que não se podia falar o nome dele. O São Paulo é o Voldemort do Flamengo. Ele é o cara que destruiu tudo que tinha pela frente. Tudo. Não sobrou nada. Terra arrasada. O time do Vitor Pereira era ruim. O do São Paulo é pior. Salve, nação! Saudações rubro-negras. Cara, eu tô pistola, cara. Tô furioso aqui com este resultado, com este futebol mequetrefe do Flamengo, cara. Trouxe aqui pra vocês um corte do canal Fala João Guilherme. Inscreva-se lá, link na descrição. E também trouxe aqui um corte do Renato Maurício Prado, canal Ilan e Renato. Link na descrição. Inscreva-se lá, tá bom? Muito bem, eles analisaram o jogo de hoje e o atual momento do Flamengo, que é uma M. Gigante, né, cara? Que é isso, né? Vamos lá, galera, o canal voltou aqui, cara. Tivemos um probleminha técnico com o YouTube, com a plataforma, mas está reestabelecido, está tudo normal agora. Então deixa o like, se inscrevam e ativem o sininho, tá bom? Vamos lá, simbora. Muito bem, vamos falar do jogo de hoje no Maracanã. O Flamengo vive talvez o pior ano da sua história. Talvez. E por incrível que pareça, quando o Flamengo tem tudo, dinheiro, estrutura, jogadores, o Flamengo vive o pior ano da sua história para lá de centenária. E aí muita gente vai lembrar, e o ano do centenário, João Guilherme, lembra do ano do centenário, que não ganhou título? Pois é, mas aquele era um Flamengo diferente, era um Flamengo à moda antiga, era um Flamengo com muitas dificuldades. O Flamengo, ele já era um clube naquela ocasião com problemas financeiros graves, um clube com problema de pagamento de salários para jogadores, um clube que não tinha uma estrutura adequada para o seu departamento de futebol. E hoje em dia, o Flamengo tem tudo. Inclusive, tem um elenco melhor do que o daquela época, lá do ano do centenário, porque no ano do centenário você tinha um ataque fantástico com Edmundo, Romário e Sávio, mas o restante do time não conseguia acompanhar. Hoje, o Flamengo tem um elenco no papel espetacular. O elenco do Flamengo, eu tenho a impressão de que qualquer torcedor de qualquer time do Brasil gostaria de ter vários jogadores que estão no elenco do Flamengo. Mas o Flamengo, ele não consegue se encontrar. E o Flamengo, ele está mal há muito tempo. Se você for observar, mesmo com o Dorival, na reta final do Flamengo, na temporada passada, o Flamengo já tinha caído de produção. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians nos pênaltis e ganhou a final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, num jogo que mudou porque o Atlético Paranaense teve um jogador expulso e, obviamente, o Flamengo teve mais facilidade para vencer o jogo. Fez 1-0 e se sagrou tricampeão da América. Mas ali era visível que o Flamengo já vinha caindo. Isso aí na época da gestão do Dorival Júnior. Aí veio o final do ano, o Dorival Júnior não renovou o contrato e aí, minha gente, começou a saga rubro-negra. Veio o Vitor Pereira, não deu certo. Sampaoli não está dando certo. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou na temporada e tem uma
última bala no cartucho. O Flamengo tem a sua última dança para salvar o ano. E em um jogo, que é contra o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi. É possível? É futebol. Esse esporte permite isso, principalmente entre dois times da grandeza de Flamengo e São Paulo. Agora, a vantagem do São Paulo, que é boa, mas não é uma vantagem que você possa dizer assim: acabou a final. Não dá para dizer isso. A Copa do Brasil não está definida. Entretanto, o título está muito mais próximo do São Paulo, exatamente por tudo o que eu falei do Flamengo agora há pouco. O Flamengo está mal há muito tempo. Vem de conquistas recentes, Copa do Brasil, Libertadores da América em 2022 com Dorival, mas, repito, mesmo ali no momento final, o Flamengo já apresentava um declínio. E nesta temporada de 2023, um horror. O Flamengo tem pouquíssimos jogos que você possa, talvez em uma das mãos, dá para dizer assim, o Flamengo jogou bem essas partidas. E hoje no Maracanã, foi mais uma atuação que se junta a uma relação grande de atuações medíocres do Flamengo na temporada. Medíocres. O São Paulo, que jogou uma boa partida, mas o São Paulo não foi brilhante e talvez também não tenha capacidade para ser aquele time avassalador. Porque se tivesse, o São Paulo poderia ter saído do Maracanã hoje campeão da Copa do Brasil. Porque o Flamengo não entrou em campo. E o São Paulo fez um bom jogo, muito bem organizado, pelo Dorival Júnior. O grande mérito do São Paulo foi a parte tática colocada pelo Dorival. Ele conhece muito bem o time do Flamengo e ele soube o que fazer e fez. Os jogadores cumpriram o que o Dorival Júnior pediu. Coisa que no Flamengo não acontece. Nem com o Sampaoli, nem com o Vitor Pereira, e não aconteceu também com alguns outros treinadores que passaram anteriormente. O time do São Paulo foi disciplinado taticamente, marcou muito bem o Flamengo, muito bem o Flamengo. Bloqueou o Bruno Henrique, que no jogo contra o Botafogo teve espaço e destruiu. Hoje, Rafinha o marcou muito bem e teve sempre um suporte, uma ajuda. Então, o São Paulo conseguiu bloquear um Flamengo que estava sem inspiração, por incrível que pareça, sem ânimo para encarar uma final. Eu realmente não entendo esse elenco do Flamengo. Quem estava no Maracanã, se você é flamenguista, se você é são paulino, olha, minha gente, é difícil você não ficar arrepiado e comovido com a festa que fez hoje a torcida do Flamengo no Maracanã. A torcida do Flamengo, ela está de parabéns. Ela deu um show. A nação foi soda. Porque os ingressos caríssimos. Tivemos a maior renda da história do futebol brasileiro.
26 milhões de reais, superando a renda que era do jogo Atlético Mineiro e Olímpia final da Libertadores de 2013. Bandeiras, houve uma liberação da justiça para isso. Um bandeirão com os grandes nomes da história do Flamengo, nomes representativos, com Zico no topo, Leandro, Júnior, Petkovic, Adriano, Zizinho, Dida, Leônidas, Evaristo de Macedo e tantos outros que eu poderia ficar falando aqui. E nada disso mexeu com o time do Flamengo. O Flamengo entrou em campo como se... vamos jogar. Esse time é morto. E o São Paulo não. O São Paulo entrou em campo pensando o seguinte: galera, estamos próximos de conquistar um título inédito para o São Paulo. Dorival Júnior estava no Flamengo, não teve o contrato renovado, ele merece esse título. Vamos lutar, vamos brigar, vamos correr por ele. Foi isso que deu para ver. Porque se você analisar o jogo direitinho, os dois goleiros, o Rafael, por exemplo, o goleiro do São Paulo, ele viu o jogo dentro de campo. Ele não fez nenhuma defesa, que eu me lembre. E o Matheus Cunha, ele foi pouquíssimo acionado também. Só que nas vezes que foi acionado, ele claudicou e no gol do Caleri, ele falhou. O São Paulo também, como o Flamengo, embora tenha feito uma boa partida taticamente, não criou tantas chances assim. O São Paulo é um time que tem deficiências. E isso ficou muito claro hoje no Maracanã. Pois, de novo, mais uma vez, como se tem repetido sem parar, de uma atuação medonha, vergonhosa, vexaminosa do Flamengo, treinado por esse inominável São Paulo. Eu já não tenho mais nem adjetivos para classificar o São Paulo. Eu prefiro dizer que ele é o inominável, como era aquele... Como é que é? O monstro do Harry Potter, era Voldemort, não era isso? Que não se podia falar o nome dele. O São Paulo é o Voldemort do Flamengo. Ele é o cara que destruiu tudo que tinha pela frente. Tudo, 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 tudo. Não sobrou nada, terra arrasada. O time do Vitor Pereira era ruim, o do São Paulo é pior. O time do São Paulo consegue ser pior do que foi o do Vitor Pereira, que perdeu tudo. E o São Paulo também. Perdeu tudo e já está com um passo à frente para perder o último títulozinho que restava, que era o da Copa do Brasil. Renato, você está muito pessimista. O Flamengo pode ainda chegar lá e ganhar no Morumbi por 2 gols de diferença, ou então ganhar e levar para os pênaltis e ganhar... Gente, depois de vocês verem o jogo de hoje, vocês realmente acreditam que é possível o Flamengo ganhar no Morumbi? Hoje, inclusive, o Flamengo botou os 3 melhores atacantes que tem em campo. Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Adiantou alguma coisa? Nada. Por 2 motivos muito simples, gente, que é o que eu faço questão de relembrar para vocês. Primeiro, o São Paulo não tem esquema nenhum. O esquema do São Paulo é estragar o jogo do Flamengo. Ele hoje pegou o Bruno Henrique, que tem sido disparado o melhor jogador do Flamengo, o único capaz de fazer alguma coisa, o que garantiu a vitória sobre o Botafogo, que muita gente diz, foi a melhor... Não foi exibição coletiva nenhuma, gente. Foi uma grande tarde, noite do Bruno Henrique. Pois ele jogou o primeiro tempo inteiro com o Bruno Henrique atarrachado na ponta esquerda, marcado pelo Rafinha. Que o Flamengo
esnobou quando quis voltar, lembram? Ah, mas ele foi para o Olympiacos. Porra, ele tinha no contrato dele uma cláusula que lhe garantia saída para algum clube europeu. O Olympiacos veio, botou um caminhão de dinheiro, ele foi. Ficou lá meia temporada, acho que não chegou nem a isso, voltou. E disse em entrevista, eu quero voltar para o Flamengo. Eu assino em branco, meu problema não é mais o salário. Eu assino em branco, mas eu quero voltar para o Flamengo. Aí essa corja que dirige o Flamengo hoje em dia, porque é uma corja, essa que é a grande verdade, esnobou. Porque eles são vingativozinhos. Além de serem arrogantes, eles são vingativozinhos. Por causa das vingancinhas pessoais dele, é que o Jorge Jesus não voltou. É que o Rafinha não voltou. E que o Dorival foi embora. O Dorival engoliu o Sampaoli hoje. Engoliu, literalmente. Primeiro tempo foi uma aula tática do Sampaoli, do Dorival sobre o Sampaoli. Eu só espero que o Dorival vomite o Sampaoli no vestiário, porque senão ele vai ter uma indigestão, né? Porque essa coisa horrorosa, essa coisa inominável aí, ser engolida é um perigo para o seu próprio organismo, né? Mas no campo ele foi engolido com enorme facilidade. Gente, o Flamengo foi dar o primeiro chute a gol, acho que aos 15 minutos do segundo tempo. Demorou, hein? Foi isso mesmo, com o Gerson? Não, que Fabrício adianta Bruno. Você ter um ataque com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique e não ter um esquema que faça a bola chegar para eles? O Arrascaeta faz falta? Claro que faz falta. Aliás, a culpa aí é do senhor Marcos Braz, vereador. O gordo das baforadas. O Eurico Miranda genérico que o Flamengo tem. Esse cara, desde 2019, tinha que ter contratado um reserva para o Arrascaeta. E não contratou. Só falava em volante. Só falava em back lateral. Nunca falou num meia. Já falei aqui 200 vezes e vou repetir. O Alan Patrick, que está lá no Internacional jogando muita bola, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e que os jogadores tiveram liberdade para vir embora, ele procurou o Flamengo. E o Marcos Braz esnobou. Alan Patrick jogou bem no Flamengo. Não foi um cara... Claro, não é um Arrascaeta, mas ele é um meia armador típico, clássico, que o Flamengo não tem no elenco. Não tem. O mais próximo que o Flamengo tinha disso era o Matheus França, que é um meia atacante, mas que sabe também organizar o jogo. O Flamengo vendeu o Matheus França. Como vendeu o João Gomes no início da temporada sem precisar. O Flamengo não precisava ter vendido o João Gomes. O Flamengo está nadando em dinheiro. Os cofres estão com as burras cheias. Aí o Flamengo vai e vende o João Gomes primeiro e agora o Matheus França. E faz uma janela ridícula, como foi essa última. Ridícula essa janela. Ficou perdendo não sei quantos anos de conversa com o De La Cruz, com o Wendel e com o Claudinho, e acabou de mãos abanando. Trouxe o Luiz Araújo, que pode até ser bom jogador, mas, pô, é ridículo você dizer que a janela do Flamengo foi a vinda do Luiz Araújo. É uma vergonha. Então, amigos, é o seguinte, não podia sobrar pedra sobre pedra, cara. É porque o regime do Flamengo ele é presidencialista, embora o Landim tenha sofrido uma seríssima derrota na última reunião do COD, é muito difícil você imaginar um impeachment. Mas era o que o Landim merecia. O Braz é um péssimo dirigente. Já foi bom, hein? Já foi bom. Mas desde que resolveu virar político, passou a usar o Flamengo e não se deixar usar pelo Flamengo. Pouco vai ao Ninho do Urubu hoje em dia, porque tem lá as suas obrigações na Câmara de Vereadores. E quem toca o dia a dia do Flamengo são Bruno Spindel, que não entende porra nenhuma de futebol. Porra nenhuma. É um bom negociador de renovações de contrato e de salário, só. Virou diretor executivo, cara, como é possível isso? E os seus aspones todos lá, Fabinho Soldado, Juan, Gabriel Skinner, aquele bando de nada. São nadas.
Você acha que o Juan e o Fabinho vão algum dia puxar as orelhas do Gabigol? Imagina. Ele não consegue nem dizer um bom dia de cara feia para o Gabigol e para outros. Entendeu? Então é isso que é o Flamengo hoje em dia, cara. Eles conseguiram estragar, mas não é só estragar, é aniquilar a temporada que poderia ser a mais gloriosa da história do Flamengo, gente. O Flamengo tinha o Mundial para disputar, tinha a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Estadual. Porra, não ganhou nada. E tinha Libertadores, gente. E tinha Libertadores. Que é o seguinte, cara, não dá para passar pano. Cara, não dá para passar pano, realmente é inadmissível o comportamento do Flamengo dentro de campo com os jogadores e fora de campo com a diretoria do Flamengo, né? Tudo errado, cara, desde o começo do ano, de cima para baixo, da diretoria para baixo, tudo errado, né? E o que esses caras estão jogando é nada. Eles não estão jogando nada, cara. Porra, galera, a diretoria do Flamengo, ela fez mais uma que vocês não vão acreditar, cara. Talvez você já... Cara, quando eu fiquei sabendo que se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, a metade do prêmio da Copa do Brasil, 70 milhões, a metade, vão para os jogadores de bicho, como bonificação de bicho. Caiu minhas pernas, cara, porque eu não acreditei numa situação dessa. Além dos caras ganharem um rio de dinheiro, ainda vão levar a metade do prêmio da Copa do Brasil, 35 milhões diluído entre os jogadores. Cara, isso é chamar o torcedor de palhaço, né? E olha só o que eles entregam em campo, nada, não jogaram nada. O São Paulo engoliu o Flamengo no primeiro tempo. Dorival Júnior engoliu o Sampaoli, que é ruim, que é fraco. Cara, o Sampaoli perdeu o elenco, galera, lá no soco do Pedro. Quando o auxiliar técnico deu aquele soco no Pedro, dali pra cá, ele perdeu o ambiente, perdeu o vestiário e ninguém respeita mais o cara. Teve reunião de portas trancadas no CT Ninho do Urubu entre os jogadores por 1 hora. Não sei o que rolou nessa reunião que não serviu pra porra nenhuma, não serviu pra nada. O Flamengo foi lá agora nesse jogo ridículo e conseguiu perder para o São Paulo em casa com o Maracanã lotado e o torcedor do Flamengo foi extorquido, galera. O torcedor do Flamengo foi muito prejudicado porque pagou o olho da cara para assistir uma bosta de jogo desse, uma merda jogado em campo, né? Eu tô sem paciência, me desculpe pelos palavrões, mas é o sentimento que eu tô sentindo de raiva desse time em campo, né? O Sampaoli é ruim, tem que ser demitido para ontem e tem que sair junto com ele vários jogadores medalhões. Cara, o Gabigol tá fazendo hora extra em campo este ano, hein? Não tá jogando nada, se acha a última bolacha do pacote, ele se acha muito porque já ganhou muitos títulos. Só que os títulos estão na história. O que ele tem que fazer no momento é jogar bola dentro de campo, cara. Depois do jogo, na entrevista do Dorival Júnior, o cara vai lá e manda beijo pro Dorival. Que falta de respeito com o torcedor do Flamengo isso, cara. Cadê o sentimento? Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, ele foi dar entrevista e falou que o Sampaoli tem a cara do Flamengo. Ah, vai lamber sabão, né? Que história é essa? Então tá tudo errado no Flamengo, de cima para baixo. Esse ano é um ano perdido, é um ano catastrófico aí na história do Flamengo, se você pegar pelo faturamento, pelo investimento e não vai ganhar nenhum título. É uma vergonha esse ano do Flamengo. E a culpa são deles, diretoria e CIA. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!